pessoal! Bom, para a gente finalizar essa série de vídeos falando um pouquinho de orientação a objetos com PHP, vamos reunir aí uma série de conjuntos que nós vimos, né? Nós vimos na parte de banco de dados, nós trabalhamos com PDO, né? Aí eu ensinei para vocês aí namespaces, a parte de autoload, nós vimos orientação a objetos, né? E aí vamos dar uma olhadinha em DAO, Data Access Object, né? Então a gente junta aí o PDO com a orientação a objetos, tá? Eu fiz um exemplo só de cadastro, né? Então tem um formzinho bem básico aqui, RA nome curso, o botãozinho aqui cadastrar, adicionar, né? E aí nós vamos usar toda uma estrutura aí, simulando aí um MVC bem simples, né? Model View Controller. Lembrando que View é a página, né? Visualização. Controller é quem vai controlar, direcionar aí o que o sistema deve fazer. Model é a parte aí das nossas classes de banco de dados e os modelos aí mesmo, objeto, nesse caso, o aluno, a classe aluno, né? Bom, o que nós temos aqui em termos de estrutura? Eu criei a pagininha index e criei aqui uma pasta class com todas as classes que nós vamos usar, classe aluno, aluno DAO, classe de configuração, database e produto controller aqui. Na verdade, é aluno controller. Eu segui um exemplo aí de produto e esqueci de mudar o nome só do arquivo aqui. Bom, como é que isso vai funcionar, né? Eu poderia ter criado aqui uma pasta controller, colocado só as classes de controller, uma pasta model, só com as coisas de classe de banco de dados, né? A parte de modelo, que vai acessar a parte de banco, e a classe aluno, uma pasta config, né? Mas eu quis fazer o mais simples possível para ficar simples para vocês, tá? Deixa eu só fechar esse aqui, porque ele não é produto controller e sim aluno controller. Deixa eu arrumar isso aqui. Em todos os lugares em que exista referência a produto controller aqui. Se escapar algum, nós teremos erro aí na hora da execução e aí eu vou perceber. Aqui, aluno controller. Bom, como é que vai funcionar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui é só o link aqui para o Bootstrap, que eu usei algumas classezinhas do Bootstrap para esse formulário ficar um pouquinho mais apresentável, né? Aqui, então, a parte de formulário, eu coloquei aqui, olha, campo RA, esse aqui, o name certinho, campo nome, campo curso, o botão submit e o formulário enviando dados via post. Tudo isso vocês já aprenderam em outros momentos aí do nosso curso, né? E a action, né, a ação desse formulário do submit aqui, o arquivo que vai ser chamado é aquele da pasta class, o aluno controller, que vai fazer o controle do que deve ser, então, executado, tá certo? Nesse HTML aqui ainda, eu coloquei o input type hidden, ou seja, um campo escondido, e quando nós aprendemos HTML, eu falei para vocês que naquele momento parecia não fazer muito sentido esse tipo de campo escondido, mas que quando a gente fosse trabalhar com as linguagens back-end, nós veríamos a utilidade desse campo, né? Então, ó, vocês vão ver que não aparece, eu não tenho ele aqui, né? Mas se eu pedir aqui para ver o código-fonte da página, ele está aqui, ó, escondido, input type hidden, escondido. E ele tem ali um name, que é ação, e o valor dele, inserir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse formulário aqui tem um campo que indica que a ação é inserir, né? Adicionar, inserir. Então, vou melhorar aqui, ó. Cadastrar aluno. E o botão eu vou chamar de cadastrar, né? A ação aqui, então, inserir. Poderia ser cadastrar também, tanto faz o termo aí.
Bom, então, enfim, cliquei no botão, vai ser chamado aqui o aluno controller, né? Então, nós temos a view, né? Então, vamos abrir aqui o bloco de notas. Então, MVC é Model View Controller. Então, a view é o nosso index aqui, a nossa página. É a visualização, certo? O nosso controller, opa, cliquei aqui sem querer. Controller que vai controlar aí o fluxo da página é o aluno controller.php, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha o que o aluno controller está fazendo, tá? Então, olha, ele está fazendo um require aqui do arquivo config.php. O que nós temos no config.php? É o autoload das classes. Nós já vimos a videoaula sobre autoload, né? Então, eu tenho uma pastinha aqui, class, dentro dela eu tenho todas as classes que eu vou precisar usar nesse projeto. Então, eu já estou fazendo toda o load, né, a carga desses arquivos usando essa classe. Seria a mesma coisa se eu tivesse feito aqui o require de todas aquelas classes aqui, tá certo? Mas nós temos aquele recurso mais profissional, mais adequado, então o config está fazendo isso para a gente, né? Aí eu tenho aqui a definição do código dessa classe. Eu não tenho nenhum atributo para essa classe, eu só tenho aqui, por enquanto, inserir. É porque eu ainda, né, nesse exemplo, eu não fiz eu poderia ter aqui, né, posso deixar criado aqui, ó, o excluir, ou delete, né, para excluir alunos. Eu poderia ter também aqui a function alterar, tá, para alterar alunos. Eu poderia ter aqui a function buscar para consultar alunos, tá? E, na verdade, para esse vídeo não ficar muito longo e também ensinando o cadastrar, isso já vai ficar claro para vocês, então eu fiz só o inserir, o cadastrar, né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu estou fazendo a leitura do que veio via post para mim do formulário, então estou lendo aqui o RA, o nome e o curso, enviados aqui via post, né? Isso vocês já conhecem. Eu instancio aqui a classe database. Vamos ver o que a classe database faz, olha. É a classe que faz a conexão com o banco de dados. Então, eu tenho MySQL localmente aqui. Então, eu coloquei host, localhost, username, senha, o database que eu estou utilizando. Fiz a funçãozinha aqui, conecta. E aí, é aquela parte de conexão do PDO que nós já vimos também na aula de banco de dados, mas lá nós não usamos a parte de orientação a objetos, mas PDO nós vimos, como que faz a conexão e tudo mais. Isso a gente já bateu nessa tecla, não vou ficar repetindo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas aqui o processo aqui para fazer a conexão lá com o MySQL, né? Então, aqui no meu controller, li os dados aqui no método inserir, né? Li os dados via post, instanciei a minha classe que faz a conexão com o banco de dados e estou também instanciando a classe aluno. Olha a minha classe aluno. A minha classe aluno, ó, database, é uma classe de configuração que eu estou fazendo conexão, né? A minha classe aluno DAO, tá? A gente já vai falar sobre ela, mas nós temos aqui a classe aluno, que também é model, né? Modelo. Então, eu tenho aqui, ó, os 3 atributos, né? Então, é como se ela representasse a tabela que eu tenho lá no banco de dados, é a minha classe aluno. RA, nome e curso. Os métodos getters e setters, também já discutimos isso na aula de banco de dados, né? Get, lê o valor dos atributos, set, seta o valor dos atributos. E eu tenho isso aqui, então, lá no meu controller, o que eu fiz? Né? Instanciei aqui a classe aluno, criei o objeto aluno. Para esse objeto aluno, executei os métodos setters, setando RA, nome e curso, com RA, nome e curso vindos do formulário, certo? E aí,
Aluno DAO. Quem que é o aluno DAO? Aluno DAO, Data Access Object, é o que vai juntar para mim. O que está aqui, ó, a classe aluno com a classe de operações de banco de dados, com as operações de banco de dados, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui no aluno DAO, né? Aqui eu tenho uma função aqui chamada add, né? Então, eu poderia também ter aqui a função deleta, a função altera, update, delete, update, select, busca, né? Então, aqui é onde eu vou efetivamente manipular o banco de dados, né? Então, basicamente, o que essa função add, esse método add, vai fazer, né? Ele vai pegar, olha só, quando eu faço aqui, no meu controller aqui, ó, eu instancio um aluno DAO, eu criei o objeto aluno DAO, na sequência aqui, o que eu fiz? Olha, eu executei o método add lá do objeto aluno DAO, passando como parâmetro a conexão, ou seja, uma instância da classe database, e o meu aluno que foi alimentado aqui, teve seus atributos alimentados, né? Então, o que o aluno DAO vai fazer? Então, ó, pedi para executar o método add lá de aluno DAO. O que aluno DAO vai fazer? Né? Tem uma variável chamada PDO, então ele vai pegar essa conexão que veio como parâmetro e executar o método conecta. Eu fechei aqui a classe database. Então, olha só, o método conecta é o método que vai lá e faz a conexão com o banco, né? Então, ele vai se conectar efetivamente com o banco. Aqui, ó, lá no controller, eu só tinha criado um objeto dessa classe, mas não tinha executado nada referente a esse objeto por enquanto. O objeto conexão foi passado como parâmetro aqui para o aluno DAO. Então, o aluno DAO, né, vai usar isso aqui, ó, pegou o parâmetro que veio, a conexão já instanciada, e executa o conecta. Então, ele vai lá e efetivamente se conecta com o banco de dados aqui, passa login, senha e tudo mais, né? E aí, o que eu faço, né? Setei aqui, ó, 3 variáveis, RA, nome, curso, com o que veio setado no meu objeto aluno. Então, vamos lembrar o fluxo. Aqui no controller, eu li o que veio do formulário e alimentei um objeto aluno com os dados lidos do formulário. Agora, eu estou lendo esses dados, né, com o getRA, getNome, getCurso. Então, desse objeto que foi passado como parâmetro, eu estou lendo o valor dos atributos e setando nessas variáveis para poder agora efetivamente ir lá no banco de dados e inserir esses valores. Então, essa parte aqui nós também já vimos nas aulas de banco de dados, com PDO e tudo mais. Basicamente, eu executo o método prepare, né, que é um método que vai preparar para mim, né, essa query, esse select aqui, fazendo o bind, né, ó. Vou fazer o bind de cada parâmetro, ou seja, setar RA, nome, curso com os valores que eu peguei aqui, né? E aí, efetivamente, executo essa query, esse insert no banco de dados. Como isso está dentro de um try catch, né? Se em qualquer um desses pontos aqui eu tiver alguma exception, eu coloquei para capturar PDO exception, né? Ou seja, algum erro referente a PDO, banco de dados, ele nem vai chegar a dar essa mensagem para mim. Se ele deu essa mensagem é porque tudo aqui transcorreu tranquilamente, né? Senão ele vai capturar a exception aqui para mim e vai dar o eco aqui, que houve algum erro ao cadastrar aluno, eu pedi para exibir daí a exception correspondente, né? Bom, basicamente é esse o fluxo, né? Ele é bem simples. Então, eu vou fazer relembrar aqui com vocês o fluxo. Então, formulário, cliquei no botão, ele direciona aqui, né, faz o post, então ele faz uma requisição e ele chama aqui o aluno controller. O controller é que vai definir para onde vai, né? Ah, esqueci de falar um detalhe aqui do controller. O controller, ele é uma classe, né? Então, aqui ele faz como se eu tivesse feito o require ou include de todos os arquivos que eu preciso, todas essas classes, mas eu tenho esse arquivinho config aqui que faz o autoload, nós vimos isso na aula de autoload,
né? Então, o controller simplesmente é uma classe aqui, tem o método inserir, assim como ele vai ter excluir, alterar, buscar, mas nesse momento eu fiz só o inserir. Ele lê, o inserir lê o que veio do formulário, instancia a classe de database para poder fazer a conexão com o banco no momento oportuno, instancia um objeto aluno, alimentando seus dados com o que veio do form, instancia aluno DAO, que é responsável por fazer efetivamente as operações de banco de dados, né? E aí, após instanciar, ele executa o método add, que é o que vai fazer o insert, passando como parâmetro a conexão e o aluno, né? Aluno já alimentado. Mas, o que vai acontecer? Né? Eu chamei esse arquivo aqui, mas uma function, um método de uma classe, ele só é executado quando eu tenho um objeto instanciado e esse objeto, de alguma forma, chama aqui a execução do método que eu quero. Né? Então, o que eu fiz aqui? Lembra que aqui eu tinha um hidden, que é o ação, né? Ó. Então, eu vim aqui e fiz um if, ó, porque ele não começa a execução disso aqui, né? Ó. Aqui é só a definição da classe. Ele vai procurar por alguma linha de código para executar fora da classe. Isso aqui até poderia estar em um arquivo separado, né? Então, eu fiz aqui, ó. Se a ação vinda lá do formulário, que é aquele campo hidden, for inserir, então, se eu olhar o meu campo hidden aqui, eu coloquei, ó, inserir. Se a ação for inserir, então eu instancio aluno controller. Então, aí sim ele vai instanciar isso aqui para mim, né? Criar um objeto controller. E aí eu executo o método inserir, que é esse método aqui, né? Então, o index chamou esse código aqui, que está no arquivo aluno controller, ele verifica se a ação é inserir, aí eu poderia ter else if, ação é excluir, aí ele ia chamar as operações correspondentes a excluir. Else if, ação igual a alterar, ele ia executar aqui o fluxo referente ao alterar, e assim por diante, né? Então, ele viu que a ação é o inserir, instanciou o aluno controller, executou o método inserir. O método inserir, por sua vez, né? Então foi lá, leu os dados do formulário, instanciou o database, alimentou o aluno, instanciou o aluno DAO e mandou executar aqui de aluno DAO, finalmente, a inserção dos dados com o método add, que vai pegar a conexão vinda como parâmetro, conectar no banco, setar essas variáveis aqui com o que veio alimentado do objeto, faz o insert e dá a mensagenzinha, né? Então, é simples, parece complicado porque é um quebra-cabeça, né? Onde cada peça faz o seu papel. Quando nós vimos os primeiros exemplos lá em PDO, nós temos tudo junto e misturado ali, né? Aqui não, aqui nós temos cada classe com a sua responsabilidade. Então, o index é só a visualização, é a view do MVC, né? Que nós vimos aqui. Aí nós temos o controller, que é quem vai definir, a partir desse if aqui, o que vai ser executado. É inserir? É excluir? É alterar? Então, ele verifica o fluxo, direciona esse fluxo, né? Então, aí, de acordo com o fluxo que ele deve seguir, ele faz algumas operações, que nesse caso é ler os dados, instanciar as classes correspondentes aqui e alimentá-las, né? E chamar quem é que tem que dar sequência a esse fluxo de inserção, né? E aí, o que acontece aqui? O fluxo de inserção é feito aqui, daí pelo DAO, que é o model, né? Aí, em model, nós temos tanto o model aqui, que é a classe aluno, que representa, né, o que eu tenho lá no meu banco, né, a minha classe que representa esse objeto que eu vou colocar no banco de dados, né, e eu tenho aluno DAO, que tem as operações do meu BD, né, então operações de BD, que é o aluno DAO, certo? Então, ele tem aqui as operações do banco de dados. E a classe database, que foi aqui por último, que
é responsável mesmo, é uma configuração, uma classe de config, que é responsável por ter aí certinho host, username, senha, banco de dados para poder fazer a conexão, né? Então, vamos executar isso tudo lá para ver se vai funcionar, porque eu fiz algumas mudanças no código ali, né? Olha, então vou pôr RA1 aluno Simone, curso informática. Pode ser que deu algum erro, porque eu mudei algumas coisas lá, tá vendo, ó? Vamos dar uma olhadinha no aluno controller linha 41. Vamos ver o que nós temos na linha 41, aquele separação que eu fiz aqui sem colocar como comentário, aí ele não vai detectar nunca, né? Então, bora lá. Ó, erro a cadastrar alunos. Tá falando que não tem a tabela Simone, no banco de dados Simone, não tem a tabela alunos. Vamos ver o que eu fiz aqui, se eu dei um drop aqui no meu banco de dados. Pode até ser que eu fiz isso. Eu estava atualizando as coisas aqui. Olha lá. E não é que eu dei um drop, ao invés de dar um truncate aqui, mas não tem problema nenhum. Eu tenho aqui em algum lugar o código de criação desse bebê, desse BD aqui, ó. Acho que foi quando nós fizemos aquela aula inicial de banco de dados. Eu já deixei preparadinho isso aqui. Vamos dar um refresh, né? Posso depois postar esse código também para vocês. Vamos ver se eu tenho tabelas aqui. Ah, tem que fazer um use Simone, né? Para ele usar aqui o meu banco de dados e aí sim criar a tabela. Agora eu acredito que ela já esteja aqui, prontinho. Então vamos executá-la de novo, olha. Cadastrar aluno cadastrado. Vamos verificar se é verdade? Eu vou fazer aqui ó, um select asterisco from alunos. E está aqui, ó, Simone Informática. Vamos provocar um erro, olha. Tá vendo? Foi o que eu falei aqui, ó, no meu try catch. Aqui, ó. Vamos abrir o aluno down. Aqui, ó. Eu peço erro ao cadastrar aluno e peço para exibir a exception capturada. E aí ele mostra aqui pra gente, ó, entrada duplicada para o RA1, que é a chave primária. Não pode, né? Então, o que eu faço? Eu poderia ter feito aqui igual nós fizemos lá na aula de PDO, né? Então, vocês podem fazer essas modificações para treinar um if aqui, né? Um primeiro select, para ver se já existe alguém com o RA1. Se tiver, eu vou dar uma mensagem mais bonitinha para o usuário do que isso aqui, né? Que isso aqui mais assusta do que informa, né? Então, eu daria uma mensagem adequada, falando, já tem aluno com esse RA cadastrado. Se não, aí sim eu faria o insert, né? Mas eu fiz um fluxo mais rapidinho aqui, não coloquei isso, mas o ideal seria que nós tivéssemos essa verificação, né? Aí vamos inserir o segundo aluno, eu não fiz verificação de campo vazio, nada disso, né? Que seria o correto. Mas o objetivo dessa aula não é isso, é só vocês entenderem a diferença aí do DAO. Todas essas outras verificações, lá na aula de banco de dados mais basiquinha que nós fizemos, tem tudo isso lá. Aí o aluno, o número 2, a Maria, ó, está cadastradinha lá. Ok, pessoal? Então, vou disponibilizar isso para vocês estudarem com mais calma, abrirem lá os códigos, olharem direitinho, entenderem esse conceito de DAO, né? Aqui no aluno DAO também teria aqui, né? Olha, eu vou deixar anotado aqui, né? Então, nós temos o function add, então eu poderia ter aqui, vamos lá, preguiça de digitar, vamos lá, vou colocar aqui, ó, poderia ter a function delete, né? Poderia ter aqui, ó, a function update, né? Poderia ter a function select e assim por diante, né? E que seriam chamadas quando eu quisesse fazer essas outras operações, né?
Então, tudo isso vocês podem aí ir alterando e fazendo um treino aí, tentando modificar, acrescentar essas outras funções. Ok, pessoal? Então, eu fico disponível lá na nossa plataforma, no Google Classroom, vou disponibilizar os códigos e qualquer dúvida, vocês vão me chamando, ok? Até mais, então.